Muitíssimo bom dia! Bom dia, segunda-feira, preparados para a nossa leitura de hoje, que Deus possa nos abençoar de forma sobrenatural. Tony Gross, já te vi chegando aí, meu amigo. Fabi Rosestolato, Deus te abençoe. Lucas Gabriel, Roqueiroz, Rita Magalhães, tantas pessoas chegando. Fadir, Hagras, aleluia, Mileide, Rose Gonçalves, glória a Deus. Mauro Assis, glória a Deus. Natália Okazaki, isso. Cis Studios, Carla Corá, Shirley Dionello. Quantas pessoas chegando aí, hein? Vamos nessa, gente. Como foi teu fim de semana? Foi abençoado demais? Buscou a Deus? A gente teve 2 cultos espetaculares aqui na Bola de Neve de Brasília. A gente tem culto domingo de manhã, drive culto, ele acontece na frente da igreja, a galera dentro dos carros adorando. E à noite o culto presencial, com limitações, mas o culto presencial, a glória de Deus veio nos 2 cultos. Tô até com a voz meio assim, porque foi bênção demais. Sábado a gente também teve reunião do louvor, eu cantei, então uma bênção. E sem parar, sem parar, sem tropeçar. Glória a Deus. Vamos nessa, gente. Hoje, emocionalmente, é o nosso último dia de comentário da leitura, porque amanhã é só um dia de ação de graças. Hoje, então, o dia 99, que na prática é o último dia de comentários da leitura. Ontem, depois de toda aquela correria, 2 cursos, tal, cheguei em casa e fui preparar. Quando eu terminei, foi uma glória de Deus se manifestou. Não vou nem ficar falando muito aqui para não ficar, né, antes do tempo me desmantelando. Mas importante é que você saiba que como foi maravilhoso e como tem sido maravilhoso esse tempo. E Deus vai falar muito conosco hoje, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós estamos aqui na Tua presença. Nós estamos na Tua glória. Como é bom termos a chance de meditarmos na Tua palavra, de buscarmos de Ti, de chegarmos diante da Tua presença e nela recebemos alimento, sustento e direção. Por isso, nesta hora, abre o nosso entendimento, fala diretamente conosco, ao nosso Espírito, Senhor. Meu Deus, nos ministra na Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Teu reino venha aqui e se manifeste agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Tá preparado aí? Pegou papel e caneta? Vamos mergulhar então na última parte de Apocalipse. Apocalipse vai começar a nossa leitura no capítulo 12. Capítulo 12 de Apocalipse começa a nossa leitura. Evidente que Apocalipse é um livro de visões, ele está tendo muitas visões, eu vou fazer as análises para você entender. Volto a dizer, escatologia é um assunto que daria um curso sozinho de 100 dias de escatologia, tá? Então é óbvio que em 2 lives não dá para sanar todas as dúvidas, estou te dando um panorama geral para que você volte a pesquisar. Capítulo 12, então, a Bíblia vai falar sobre a mulher e o dragão. O dragão representa Satanás e a mulher representa Israel ou a igreja. Tá bom? Só para que você entenda, para a gente começar a ler então. Viu-se grande sinal no céu, capítulo 12, versículo 1, a saber, uma mulher vestida do sol, isso quer dizer, ela tinha glória, ela tinha resplendor, e a lua debaixo dos seus pés. Uma coroa e 12 estrelas na cabeça. É a representação do relacionamento de Deus com um homem. Lembra que são 12 tribos de Israel, 12 discípulos. Então a mulher vestida de glória, ela é a igreja ou Israel, e 12 estrelas na sua coroa. Ela estava grávida, gritando com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Ela ia gerar alguma coisa, né? É a referência clara ao nosso Messias. Também um outro sinal foi visto no céu, versículo 3, e um dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, nas cabeças 7 diademas, é o próprio Satanás, tá? Sua cauda arrastava a terça parte das estrelas, lembra quando ele caiu, ele arrastou a terça parte do céu com ele? Então é Satanás. E ele, olha o que ele estava fazendo no versículo 4, ele estava na frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Evidentemente que ele não queria que nascesse o Messias. Então por que pode ser Israel a mulher? Lembra que na geração que nasceu Moisés, queria libertar Israel do Egito, também todos os primogênitos foram sacrificados ou foram mortos. Na geração de Jesus Cristo a mesma coisa. Então ele tentando parar o crescimento, tentando parar o avanço. Nasceu-lhe então um filho homem, versículo 5, e esse filho homem vai reger todas as nações com cetros de ferro. O seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Referência clara então do Messias. Jesus Cristo nasceu para comandar as nações e ele foi para o trono de Deus. A mulher, igreja, fugiu para o deserto, ou seja, permaneceu na terra, ficou no deserto.
Porque Deus havia preparado o lugar para que nele sustentassem durante 1260 dias. O número é um número figurativo, é um número para que, eu sei que tem uma significância, mas não dá tempo de eu explicar aqui, é só para que você entenda que é um prazo determinado para que essa mulher, ou seja, para que a igreja fique no deserto, e mesmo no deserto ela está sendo cuidada. Enquanto então nasce o filho, o dragão não consegue tragar esse filho, ele é protegido por Deus e levado aos céus, a mulher vai para o deserto, há uma guerra nos céus então. Houve uma peleja no céu. Miguel e os seus anjos, Miguel é um dos arcanjos, tá? Só para que você entenda. Gabriel é um arcanjo, Miguel é outro arcanjo, tudo bem? Então Miguel é um dos arcanjos, que na tradição do judaísmo são 7 arcanjos, só para você entender, Miguel é um deles. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, o diabo. Pelejaram também o dragão e seus anjos. Ele está registrando uma guerra, então um ambiente de guerra nos céus. Todavia o dragão não prevaleceu, versículo 8, nem mais se achou no céu o lugar deles. Ele foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo, Satanás. Sedutor de todo mundo, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Está mostrando o momento então da expulsão de Satanás do céu. Ele se rebela, luta, Miguel e seus anjos, Satanás e seus comandados tentam guerrear. Quem é expulso do céu é o grande dragão. Então foi escutada uma voz proclamando, versículo 10, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do nosso Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então houve vitória, eles venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo à face da morte não amaram a própria vida. Então é óbvio que o nosso tempo cronológico é um, Kairos é outro, então ele está mostrando uma guerra que acontece pela vitória do Cordeiro, antes mesmo a gente saber que o Cordeiro tinha vindo morrer. Ou seja, Satanás foi expulso dos céus com seus comandados, ele perdeu a batalha, ele perdeu a guerra. Então, versículo 12, festejai, ó céus, vocês que nele habitam, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu. O mundo jaz maligno, ele veio dominar esse mundo, cheio de grande cólera, mas sabendo que pouco tempo lhe resta. O dragão, então, já que não conseguiu vencer Miguel e seus anjos no céu, ele passa a perseguir a mulher. Quem é a mulher? A igreja, os que representam Cristo na terra. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera luz ao seu filho varão. Então, Israel ou a igreja, tudo bem? Então você vai ver ao longo da história Israel sofrendo perseguições e ao longo da história a igreja, os cristãos sofrendo perseguições. Foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse até o deserto. Então está mostrando o cuidado e a proteção de Deus e o poder que essa mulher tem mesmo estando na terra. No deserto, ela é sustentada durante um tempo, tempos metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então Deus preserva a mulher. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Rio é dificuldade, rio é luta. Então a serpente abriu a boca, ele está falando de dragão, serpente, você não fica viajando, é tudo o mesmo bicho, é toda a mesma porcaria, tudo bem? Então ele abriu a boca e começou a trazer um rio para que o rio pudesse tragar a mulher, que ela fosse arrebatada pelo rio, porém a terra socorreu a mulher, a terra abriu a boca, engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Ou seja, proteção, Deus protegendo mesmo na terra. Então o dragão cirou contra a mulher, foi pelejar com os restantes da sua descendência. Já que não dá para te ferir, mulher ou Israel, eu vou lutar com os teus descendentes. Porque o diabo não prevalece contra a igreja, então ele vai tentar atacar os filhos dessa igreja. O diabo não prevalece contra a nação de Israel, então ele vai tentar atacar os judeus. Está comigo aqui? Só para você entender a visão que ele está tendo. Então o dragão cirou contra a mulher, foi pelejar contra a sua descendência e contra os que guardam os mandamentos de Deus, que têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então esse dragão agora está pronto para guerrear na terra. Se Deus tem a sua trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Satanás é só copiador, nós vamos entender agora que é uma trindade maligna. Nós já vimos o dragão e agora nós vamos ver 2 outros membros dessa trindade. Tudo bem? São 3 seres em um, assim como a trindade também são 3 seres em um, só para que você entenda que tudo que o inimigo faz é copiar. Então o dragão, vamos lembrar, recapitular aqui, o dragão nessa guerra, ele é jogado dos céus,
para que venha para a terra. Na terra ele tenta perseguir a mulher e não tem êxito para perseguir essa mulher. Então ele começa a lutar contra os descendentes dessa mulher, descendentes da igreja, descendentes de Israel, e ele fica em pé no mar, tipo na areia do mar. Quando ele está em pé na areia do mar, versículo 13, então eu vi surgir no mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, sobre o chifre 10 diademas, sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Tudo isso aqui tem significância, só para você entender. 10 chifres diz respeito ao poder político. 7 cabeças diz respeito à autoridade. Então é um líder político com autoridade que emerge do mar, chamado besta. Essa é a descrição bíblica do anticristo. Tudo bem? Só para você entender, esse é o anticristo. A besta que eu vi era semelhante a um leopardo. Lembra da visão de Daniel capítulo 7? Se não lembra, depois você vai assistir de novo a live lá. A besta que eu vi era semelhante a um leopardo, com pés de urso, com boca de leão. Uma criatura com características, a agilidade, a rapidez de um leopardo, a garra e a força de um urso, a imponência de um leão. É uma besta, ou seja, isso aqui são figuras de governantes políticos terrenos. Deus lhe deu-lhe o dragão do seu poder, então Satanás deu do seu poder para essa besta, e o seu trono e grande autoridade. Então vamos fazer um paralelo, só para você tentar como Satanás copia. Assim como tem Deus Pai ao dragão, assim como tem Deus Filho a besta que emerge do mar, o anticristo. Tudo bem? Cristo, o anticristo. Só para você entender os paralelos como Satanás copia tudo. Estão aqui comigo? Então ouvi uma de suas cabeças. A cabeça dele foi golpeada com morte dessa besta, mas essa ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Tudo bem? Lembra que o que Cristo feriria com o calcanhar, a cabeça da serpente? Só para você entender, ele está ferido, foi curado ali, mas ele está ferido. Tudo bem? E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Também limite. Então, o que ele está dizendo? O anticristo surgiu na terra, sob o comando do dragão, que é Satanás, e o povo está começando a adorar esse anticristo. Esse anticristo, versículo 6, abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Ele começou a difamar o tabernáculo. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Ele vai ter avanço em lutar contra a igreja, contra os santos. Estão aqui? Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Muitas nações vão se curvar diante desse reinado do anticristo. Lembre-se comigo que no nosso entendimento, no capítulo 4, aconteceu o arrebatamento. Então aqueles que estão salvos em Cristo, que são os cristãos genuínos, eles não estão presenciando esse momento do surgimento do anticristo na terra. Só para te lembrar, isso aqui é o meio do período da grande tribulação ali. Lembra de 3 semanas e meia de Daniel, 3 semanas e meia, 7 semanas no completo? 7 anos, né? 3 anos e meio, 3 anos e meio, a 70ª semana de Daniel. Então a gente, eu assim espero você também, não está presenciando isso aqui, mas só para que você entenda. Então, cada tribo, povo, língua e nação vão adorar todos os que habitam sobre a terra. Eles vão adorar o anticristo. Quem vai adorar? Aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, desde a fundação do mundo. Se alguém tiver ouvidos, ouva. Essa foi para curar. Ouça. Se alguém tiver ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, que seja morto a espada. Vai ser um tempo duro, isso que ele está dizendo. Então, vamos lá para você não viajar. Já tem o dragão que caiu do céu, Satanás. Ele está parado na areia ali. Surge o anticristo, a besta vem do mar. Agora vai vir uma outra besta que vem da terra. Lembra que eu disse que é uma trindade maligna? Como existe o pai, que é equivalência para o dragão. Como existe o filho, que é equivalência à besta do mar. Agora existe o espírito, que é equivalência à besta da terra. Ou aquele que vem como um anunciador, ou o preparador para que o anticristo se manifeste. Esse nós chamamos de falso profeta. Tudo bem? Então tem o dragão, o anticristo e o falso profeta. Só para você entender, porque às vezes você fica, mas o que é isso? Tudo bem? Então, só para que você entenda. Então, versículo 11, eu vi outra besta emergir da terra, falso profeta. Ele tinha 2 chifres, ele parecia um cordeiro, mas falava como dragão, ou seja, ele é falso. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Façam que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta. Então a função do falso profeta é trazer adoração, ou conduzir, ou reverter as pessoas para que adorem o anticristo, cuja ferida mortal fora curada.
Ele opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer diante dos homens. Ele é falso, ele engana. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais. Lhe foi dado executar diante da besta. Diante dos que habitam sobre a terra, que faça uma imagem da besta, aquela ferida à espada. Ou seja, até a imagem do anticristo, a imagem da besta começa a ser adorada. Lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Ele traz fôlego para o anticristo, para que não só a imagem falasse, como também ainda fizesse morrer os que não adorassem a sua imagem. Então o que o falso profeta vai começar a fazer? Ele vai conduzir as pessoas para a adoração ao anticristo e vai obrigar as pessoas a obrigarem o anticristo. Olha só o que ele diz, versículo 16, porque às vezes você, só você entender esse momento aí, que muito é falado disso. Todos, os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, todo mundo. Esse falso profeta faz que lhe seja dada marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. E ninguém possa comprar ou vender se não tiver uma marca com o nome da besta ou o número do seu nome. Já ouviu falar de tecnologias que falam agora de chip? Lembra? Já viu falar? Depois você pesquisa isso. Então o que ele está dizendo? O falso profeta vai trazer adoração à besta. E a adoração à besta, uma das marcas é: as pessoas vão ter que ter uma marca ou na sua mão direita ou na sua fronte, de tal forma que não vai ser possível comprar ou vender. E agora pare para pesquisar se a humanidade já não está sendo preparada para isso. Se com as novas tecnologias, agora inclusive com os distanciamentos sociais, que você não precisa nem mais usar o teu cartão, será que não vai ser muito mais cômodo lá no futuro? A pessoa só tem um chip instalado no pulso direito, ou na mão direita, ou na fronte, que você chega num lugar e só faz pip, já tem todos os seus dados bancários, seu cartão de crédito e tudo mais, e assim você paga. Essa venda de tecnologia vai ser uma das marcas para que as pessoas se curvem à besta. Porque ou você adora a besta ou o sistema que esse grande líder criou, porque é óbvio que ele vai ser falso profeta, ele vai ser enganador, não vai vir com um tridente, não. Ele vai ter uma imagem de que é profeta, de que é pacificador, que é solucionador, mas por trás dele há um intento maligno. Tudo bem? Volto a dizer que nós, eu e você, não estaremos presenciando esse momento. Mas, se você por acaso der uma vacilada na vida aí e viver esse momento, lembre-se dessas lives, tá? Assiste as lives nesse momento. Muito bem. Então, ninguém vai comprar, ninguém vai vender, senão aquele que tiver a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Que número é esse? Aqui está a sabedoria. Calcule-se o número da besta. E o número da besta é, versículo 18, 666. O famoso 666, tá? É um número simbólico que mostra o símbolo da besta. Como a gente associa o número 7 ao número da plenitude, da perfeição. O 777, né? O número da perfeição da trindade divina. O 6 é incompleto. Ele vem antes do 7, ele tenta copiar, mas ele é incompleto. Então 666, 666. Tudo bem? Tem gente que nem sabe isso aí, fica usando camiseta. Uau, rock and roll, 666. Cuidado, hein? A marca da besta. Cuidado aí, vai na mãe. Então lá vem, quando ele tá vendo esse cenário, o dragão na areia, surge uma besta do mar, o anticristo, surge uma besta na terra, falso profeta. De repente ele muda o cenário e ele vê um cenário de conquista. Eu olhei e vi o cordeiro em pé sobre o Monte Sião. Monte Sião se diz respeito à comunhão, não é que fisicamente ele está no Monte Sião, é uma simbologia de comunhão, agora a comunhão entre Deus e os homens, e com ele 144 mil, lembra aqueles que foram marcados na fronte, no meio da grande tribulação? De novo, 144 mil é um número figurativo, é 12 vezes 12, as 12 tribos vezes 12, é o número perfeito, 144, é 10 vezes 10 vezes 10, que é a medida perfeita de uma cidade em Israel. Então 12 vezes 12, 10 vezes 10 vezes 10, 144 mil pessoas, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Então, assim como vai ter uma geração de pessoas que vai permitir que a sua testa ou sua mão direita sejam marcadas com a marca da besta, vão ter aqueles que vão ter na sua fronte a marca da promessa, a marca do nosso Deus. Então, eu vi o cordeiro ali, eu vi uma voz, versículo 2, voz de muitas águas, voz de grande trovão, voz como de arpistas que tangem harpa em um novo cântico. E ninguém sabia que cântico era esse, senão os 44 mil que foram comprados da terra. Esses são os que não se macularam com mulheres, ou seja, esse mulheres aqui não é que se envolveu com mulher, que não se envolveu em promiscuidade, não se vendeu para prostituição. São eles os seguidores do Cordeiro para onde quer que vá. Versículo 5, não se achou mentira na sua boca. Então algumas vozes vão começar a ser liberadas. Lembra que houve uma voz do céu? Então vem a primeira voz. E essas vozes liberam julgamentos.
Essas vozes liberam pesos, porque a besta, o falso profeta estão na terra, o dragão está na terra, e o cordeiro tá começando a se preparar para reinar. Agora as vozes vão começar a trazer. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, versículo 6, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, cada nação, tribo, língua e povo. E esse anjo falava em grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai o que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O anjo veio bradar: começou a hora do seu juízo. Então outro anjo gritou: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber todas as nações do vinho da sua prostituição. Aí começa a ficar forte. Babilônia é um sistema de governo mundano que adora por mistura com paganismo, com imoralidade, com distanciamento de Deus. O anjo vem dizer: começou o julgamento, caiu a Babilônia. Então o outro anjo disse, versículo 9: se alguém adora a besta, ou tem a imagem na sua testa ou sobre a mão, essa pessoa agora vai beber o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura. Não vai estar aguado não, é um vinho forte do cálice da sua ira. Vai ser atormentado com fogo e enxofre. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Versículo 11: não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta, da sua imagem, que receberam a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam o mandamento de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, quando o anjo bradar, caiu a Babilônia, segura a onda. Quem tem a marca da besta agora, tá mal, hein? Casa caiu para você. Para você não, para quem tem. Versículo 13: então ouvi uma voz dizendo: escreve, bem-aventurados mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Sabe o que ele está dizendo? Chegou a hora do julgamento. Bem-aventurados que morreram no Senhor. Bem-aventurados aqueles que fizeram a obra do Senhor, porque agora vai ter descanso para ele das suas fadigas, dos seus cansaços, das suas lutas. Então olhei, versículo 14, e uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem o Filho do Homem, tendo na mão uma coroa de ouro e uma foice afiada. Ele está se preparando para colheita, mas essa colheita aí, outro anjo saiu do santuário gritando em alta voz para aquele que estava sentado na nuvem, dizendo: pega a tua foice e ceifa, chegou a hora de colher, chegou a hora de ceifar, olha que a seara já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Essa colheita aí é julgamento, gente. Vamos ler? Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, versículo 17. Tendo ele mesmo também uma foice. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha foice: pega a foice afiada, ajunta os cachos da videira da terra, porque as uvas amadureceram. Então o anjo passou sua foice na terra, o vindimou a videira da terra, lançou-a no lagar da cólera de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, correu sangue do lagar até o freio dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Então primeiro ele passou uma foice, são duas colheitas, levou os seus. Agora ele passou uma segunda colheita, e agora é para que nessa colheita aqueles que não se ajustaram e se acertaram fossem para o lagar da ira de um Deus poderoso, da cólera de Deus. Lembra que ele sempre falou de joio e de trigo? Ele está separando o joio de trigo. Agora começou o separo. E aí vamos ver 7 flagelos. Ele já deu os brados lá, agora vamos em 7 flagelos. Agora vai começar só o julgamento. Está preparado aí? Lá vem. Versículo 15. Eu vi no céu então sinal grande e admirável: 7 anjos com os 7 últimos flagelos, pois com esse se consumou a cólera de Deus. Vi um mar de vidro mesclado de fogo. É a referência do Mar Vermelho. Mas agora o mar está paralisado e ele está mesclado com fogo. E os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Já imaginou? Ele está falando do êxodo final, da vitória final. Ele está dizendo: eu vi um mar de vidro mesclado, vermelho. Deixa eu tirar aqui. Mas os que venceram o cordeiro e a sua marca estão ali com harpas. E eles entoavam um cântico de Moisés, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá?
Quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. A glória dele começa a vir. Não importa a luta até então. Deus está começando a honrar o trabalho de todo aquele que se entregou para o ministério. Todo aquele que viveu na terra dificuldades, todo aquele que foi martirizado, todo aquele que pagou o preço pelo evangelho. Agora o mar já não é obstáculo, o mar é de vidro. Em cima deles, pisando no mar, estão os homens com harpas dizendo: grandes são as tuas obras, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Comece a pensar nessa cena final, meu irmão. Oh, meu Deus do céu. Então eu olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Se abriu o templo no céu. 7 anjos tinham 7 flagelos, vestidos de linho, e começaram a vir. Os 4 seres viventes, versículo 7. Os 7 anjos com as 7 taças de ouro, cheias de cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos, saíram. Vai começar um julgamento. E agora começa o primeiro flagelo. E perceba que agora começaram os flagelos, já não há mais chance de arrependimento. Quem se arrependeu até aqui. Agora daqui para frente é julgamento, já não há mais chance de arrependimento. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, que dizia: ide, derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu então o primeiro anjo, derramou a sua taça pela terra. E os homens que portavam a marca da besta, os adoradores da sua imagem, para eles sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Houve um segundo flagelo. Veio a ira de Deus sobre o mar, e o mar se tornou em sangue como de morto, e morreu todo o ser que havia no mar. A terra está começando a ser dizimada. Houve um terceiro flagelo. O terceiro flagelo foram nos rios e nas fontes, e as águas se tornaram em sangue. Eu ouvi os anjos das águas dizendo: Senhor, tu és justo. Eu estou vendo a tua justiça. O Senhor era e o Senhor é santo. O Senhor julgou essas coisas, porque muito sangue de santo foi derramado. Agora são as águas que estão se transformando em sangue. É certo que o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Verdadeiro e justo são os teus juízos. Que cena, meu irmão. Versículo 8. Então o 4º anjo derramou uma taça sobre o sol, para queimar os homens com fogo. O sol foi tanto adorado, e agora o sol não tem mais poder. Os homens se queimaram com intenso calor, blasfemaram o nome de Deus e não se arrependeram para dar glória. Não há mais chance de arrependimento. A 5ª taça foi derramada sobre o trono da besta. O trono da besta sendo destruído, cujo reino se tornou em trevas. Os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e úlceras e não se arrependeram. O trono da besta sendo destruído, derramou o cesto da sua taça sobre o rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis. Então eu vi sair da boca do dragão, Satanás, da boca da besta, Anticristo, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rã. A gente está indo para o cenário final da guerra. Esses são demônios que operam sinais, que dirigem reis, figuras políticas do mundo inteiro. Eles vão se ajuntar para lutar no dia do Todo-Poderoso. Então o que ele está dizendo? No cenário final, as nações vão se unir para lutar contra o Deus Todo-Poderoso. Isso espiritualmente falando. Fisicamente falando, o cenário é: as nações vão se unir sobre o comando do dragão, da besta e do falso profeta, para atacarem Israel. Essa é uma batalha conhecida como a Batalha do Armagedon, o Vale do Armagedon. Vem comigo aqui. Então ele diz: eis, versículo 15, eu venho como quem vem, como um ladrão, eu venho de surpresa. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não veja sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Meu Deus do céu. Tem um querido filho aqui da igreja de Brasília. Ele é tenente-coronel do Exército. E ele ontem mandou uma mensagem à noite. Falou: pastor, estou viajando aqui nas inscrições do Armagedon, porque eu fui estudar a topografia do Armagedon. E militarmente falando, a topografia do Armagedon, ele privilegia Israel para se posicionar de maneira de defesa. Olha isso. Esse lugar existe, e graças a Deus eu tive a chance, eu já estive nesse local chamado Vale do Armagedon. Quando você fica ali em pé em cima do Monte Carmelo, você vê o Vale do Armagedon e você vê caças do exército, porque já tem treinamento militar naquele vale. É um local de treinamento militar. Então a Bíblia está dizendo: as nações vão se unir ali para que nesse vale eles tentem destruir Israel. Mas até a topografia daquele local, até a geografia daquela região, privilegia Israel para se posicionar como uma formação de defesa, o que os militares chamam de formação de defesa. Mais importante ainda é que não são eles que vão lutar.
Oh, meu Deus do céu. Então derramou o sétimo anjo, versículo 17, sua taça. E saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. Acabou, feito está. E vieram vozes, trovões, um grande terremoto. Tal foi o terremoto forte e grande, que a grande cidade é a Babilônia, se dividiu em três, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, e agora vai lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, os montes foram achados, desabou o céu sobre os homens, grande saraiva de pedras. Oh, é Deus intervindo na batalha. A batalha do Armagedon está preparada, mas um terremoto vem, começa a chover pedra. Oh, meu Deus, por causa do flagelo da chuva de pedra, os homens blasfemaram contra Deus, porque o seu flagelo era grande. Então, um dos anjos veio e falou para mim: vem cá, deixa eu te mostrar o julgamento da grande meretriz. Meretriz é prostituta, da grande prostituta que está sentada sobre as muitas águas. Deixa eu mostrar. Com ela se prostituíram os reis da terra, com o vinho da sua devassidão, versículo 2, se embebedaram os que habitam na terra. Então o anjo me transportou, e em espírito eu vi no deserto uma mulher montada numa besta escarlate, repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças de chifres. É a grande meretriz, a grande prostituta, a Babilônia. O sistema de pensamento mundano que é contra o nosso Deus, o pensamento do anticristo. Está comigo aqui? Então ela está sentada em cima da besta, é a figura dela imponente. Aquela mulher estava vestida de púrpura, escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas. Na mão tinha um cálice de ouro, tinha as imundícies da sua prostituição. Na sua fronte tinha um nome escrito que dizia: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes, as abominações da terra. Essa Babilônia se manifestou em diversos momentos com esse espírito sobre cidades que perseguiam cristãos. A maior e mais evidente que a gente consegue ver depois da grande Babilônia, que não existe mais, é a cidade de Roma, por exemplo, que durante os impérios, e principalmente com Nero, matou muitos cristãos. Então também na análise escatológica, a gente está vendo a figura de Roma aqui. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos, de tanto que ela matou santos, versículo 6, das testemunhas de Jesus, e me admirei e fiquei com grande espanto. E o anjo me disse: por que você se admirou? Deixa eu te dizer o mistério da mulher, deixa eu te dizer quem é ela. A besta que você viu, versículo 8, era e não é, ela já não é mais. Ela está para emergir do abismo, ela caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo que a besta era e não é. Era e não é, era uma mentira a besta, era uma mentira o que ela pregava. Estão comigo aqui? Aqui está o sentido de quem tem sabedoria, entenda. As 7 cabeças são 7 montes. Se você analisa Roma geograficamente, ela está no meio desses 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. 7 são o número de imperadores romanos. Só para você entender que ele está usando a figura de Roma, que é a figura da Babilônia, tudo bem? Dos quais caíram 5, existe um ainda que não chegou, e quando chegar, vai durar pouco. O anticristo, a besta que era e não é, também é ele, e o 8º rei, anticristo, o 8º imperador. Os 10 chifres que vi são os 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade, como reis, como a besta, durante 1 hora. Ou seja, líderes governamentais, líderes por isso que têm autoridade. Mas, olha o versículo 14, isso aqui é o resumo da nossa Bíblia. Esse é o resumo do livro de Apocalipse, versículo 14. A besta, o dragão, o falso profeta, pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Ele pode vir com poder, ele pode vir com força. Oh, mas o Cordeiro venceu. O Cordeiro já venceu. O Cordeiro já venceu. Oh, meu Deus, então. Versículo 1 do capítulo 18. Então ouvi descer do céu outro anjo que tinha autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Os exércitos dos céus estão começando a se mexer. Então essa voz potente gritou, versículo 2, caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo árvore imundo e detestável. Caiu. Todas as nações beberam vinho da sua prostituição, todas as nações prostituíram os reis da terra, os mercadores da terra enriqueceram a custa da luxúria da Babilônia. Mas eu ouvi uma voz dizendo: se retira da Babilônia, povo meu, para que você não seja mais cúmplice dos seus pecados, para você não mais participar dos seus flagelos. Ah, nós não vamos ficar na Babilônia para sempre.
A Babilônia não é o nosso lugar. Nós vivemos nesse mundo, mas não somos cidadãos desse mundo. Sai da Babilônia agora, ele estava dizendo. Então, os seus pecados da Babilônia se acumularam até o céu. Deus se lembrou dos seus atos iníquos que ela praticou. E agora vai ser dada a sua retribuição. Vai ser paga em dobro. Em dobro vai vir a recompensa, vai vir a vingança sobre a Babilônia. Ela a si mesma se glorificou, versículo 7, viveu em luxúria, de igual medida agora ela vai ter tormento e pranto, porque ela dizia consigo mesma, eu estou sentada como rainha, eu não sou viúva, nunca vou chorar. Agora chegou a tua vez, versículo 9, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. Vai queimar Babilônia, como um grande incêndio em Roma, vai queimar Babilônia. Versículo 10, tu, grande cidade, Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo, chegou a hora de vencer, chegou a hora de vencer. Então, versículo 18, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam, que cidade se compara a essa grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça, chorando, dizendo, ai da grande cidade. Deus está vindo para reinar, ele está vindo para destruir a grande Babilônia, o comando do dragão, da besta, do falso profeta. Então, versículo 21, um anjo forte levantou uma pedra de moinho, a pedra que os edificadores rejeitaram, e arrastou para dentro do mar, dizendo, com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade nunca mais será encontrada. E a voz de arpistas, de músicos, de alegria, Babilônia, nunca mais se ouvirá em ti, também em ti jamais brilhará luz, nem voz de noivo ou de noiva, porque agora chegou o teu juízo, Babilônia. Depois que a Babilônia cai, versículo 1 do capítulo 19, então ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão, oh meu Deus, dizendo, aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiro e justo são os seus juízos. Ele julgou a Babilônia, ele julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e as mãos dela, ele vingou o sangue dos seus servos. Aleluia, o Cordeiro venceu, aleluia, oh meu Deus do céu, aleluia, versículo 3, aleluia, a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos, aleluia, os céus e terra começam a se unir, os 24 anciãos, versículo 4, os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus, dizendo, amém, aleluia. Sai do trono uma voz que diz assim, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temem, os pequenos e os grandes. Eu ouvi uma voz, como de numerosa multidão, como voz de muitas águas, como voz de trovão, dizendo, o Senhor reina, reina o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremos, exultemos, damos glória, porque chegou a boda do Cordeiro, chegou a festa que ele preparou, todo o trabalho que ele fez desde o início das Escrituras, todo o trabalho que ele fez para resgatar a humanidade, está começando a acontecer de forma sobrenatural. Chegaram as bodas do Cordeiro, a noiva está preparada. Versículo 8, foi-lhe dada de vestir linho fino, resplandecente e puro, porque linho fino são os atos de justiça. Ele diz, escreve. Versículo 9, bem-aventurados são aqueles que são chamados para a ceia do Cordeiro. Ele acrescentou, essas palavras são verdadeiras, essas palavras são fiéis. Versículo 10, eu me prostrei para adorar o anjo. Você imagina a majestade dele vendo tudo isso? Eu me prostrei para adorar o anjo falou, não faz isso não, adora a Deus. Versículo 10, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E aí, João, abre os olhos e vê. Versículo 11 do capítulo 19, eu olhei o céu aberto e tinha um cavalo branco e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Oh meu Deus, ele veio para reinar, ele é fiel e verdadeiro, ele julga a batalha com justiça. Seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça muitas coroas e ele tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Ele está vestido com um manto manchado de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus.
Oh, Senhor, e seguiam os exércitos que há no céu, montados de cavalos brancos, com vestes de linho, com linho fino, branco e puro. Da sua boca estava uma espada afiada, porque ele é o verbo, ele regerá com cetro de ferro as nações, e no seu manto, oh, que é a representação de poder e autoridade de um rei, no seu manto, e na sua coxa, que é o local de juramento da cultura judaica, versículo 16, no seu manto e na sua coxa tem um nome escrito, e o nome dele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deixa eu te contar uma novidade. No final, nosso Deus vence. Deixa eu te contar o final da história. No final, nosso Deus vence. Oh, meu Deus. Então, eu vi um anjo posto em pé no sol. E esse anjo gritou para todos que estavam, dizendo: venham, se reúnam para a grande ceia de Deus. Oh, meu Deus do céu. Então, versículo 19, eu vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para lutarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra seu exército. Mas a besta foi aprisionada, com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela seduziu os que tinham a marca da besta. Eles foram aprisionados, os dois, o anticristo e o falso profeta, foram lançados vivos dentro do lago que arde com enxofre, versículo 20. Os restantes que foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e as aves se fartaram das suas carnes. Então começa o milênio. Estão comigo aqui? A igreja participou das bodas do Cordeiro, e a igreja agora volta para reinar com ele na terra durante o milênio. Há pessoas que dizem que são 1000 anos, realmente, contando no relógio. Há pessoas que dizem que é uma figuração, 1000 anos, um número perfeito. Ele veio para reinar. Então, versículo 1 do capítulo 20. Eu vi descer do céu um anjo. Ele tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Começou o milênio. Ele lançou no abismo, fechou, colocou o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto, mas por um pouco tempo, porque depois do milênio, a gente vai ler aqui, ele vai tentar se levantar, ele vai tentar fazer uma insurgência contra Deus, mas ele já perdeu, ok? Então eu vi também os tronos, e nesse se assentaram aqueles que foi dado autoridade para julgar. Essa é a figura da igreja, são os 24 anciãos. A igreja que sofreu na terra, aqueles que sofreram para que o evangelho avançasse. Agora no milênio eles estão sentados para julgar o dragão. Agora a situação inverteu. Quem domina é a presença de Deus e o dragão vai ser julgado. Oh, eu vi a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, os que foram martirizados pelo evangelho, também por causa da palavra de Deus. Eu vi aqueles que não adoraram a besta, versículo 4, aqueles que não adoraram a sua imagem, aqueles que não receberam a marca, aqueles que viveram e reinaram com Cristo. Oh, meu Deus, esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado é o santo que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre estes a segunda morte não tem autoridade, ou seja, o inferno não tem autoridade. Pelo contrário, eles serão sacerdotes de Deus e reino com Cristo, com ele vão reinar. Quando os 1000 anos se completarem, versículo 7... Satanás será solto, vai tentar seduzir as nações, vai tentar reuni-las para lutar, vão tentar marchar, mas o diabo, sedutor deles, versículo 10, aí está a figura da nossa vitória, meu irmão. Satanás se levanta no final do milênio para tentar destruir as obras que Deus estava fazendo, mas o versículo 10 diz: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, mas também o falso profeta, e ali eles são atormentados pelos séculos dos séculos. Ali eles são atormentados pelos séculos dos séculos. Então eu vi um grande trono branco, e aquele que se assenta, cuja sua presença fugiram a terra e o céu, não se achou lugar para eles. Eu vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do livro. Ele abriu o livro para julgar. Só que interessante notar que ele só julga aqueles cujo nome não estava no livro da vida, porque a Bíblia diz que quando eu me entrego a eles, meus pecados são lançados no mar do esquecimento. Então esse julgamento aqui não é para mim e para vocês, julgamento é para aqueles que na terra, tendo a chance de entregar a Deus, não se entregaram. Então eles são julgados, e o versículo 15 diz: quem não foi achado no livro da vida foi lançado para dentro do lago de fogo. Para dentro do lago de fogo. A humanidade está chegando agora no tempo, então nós estamos lendo o relato do momento onde
onde toda luta, onde toda dor, onde todo pranto está dando lugar para a glória eterna, para a glória definitiva, porque ele diz assim, versículo 1 do capítulo 21, então eu vi um novo céu, eu vi uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe mais. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém. Oh, ela não é terrena, ela é espiritual, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva preparada para o seu esposo. E eu ouvi uma voz do trono que dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Oh, que maravilha será a eternidade ao lado do nosso Senhor. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, já não haverá pranto, porque as primeiras coisas se passaram. E aquele que está sentado no trono diz, eis que eu faço novas todas as coisas. Escreve, essas palavras são verdadeiras. Versículo 6, tudo está feito. Eu sou o alfa, a primeira letra do alfabeto grego. Eu sou o ômega, a última letra. Eu sou o princípio, eu sou o fim. A quem tiver sede, eu dou de graça. Eu dou de graça da fonte de água da vida ao vencedor. O vencedor herdará essas coisas. Eu serei o seu Deus, ele me será como filho. Os covardes, incrédulos, assassinos, todo esse lixo, a eles não cabe entrar aqui. Eles vão viver a segunda morte, que é a morte no inferno. Oh, meu Deus! Então um dos anjos que tinha na mão os flagelos me transportou em espírito até a santa cidade de Jerusalém, e ali eu vi a sua glória, ali eu vi seu resplendor, eu vi as medidas perfeitas, 12 portas, que quer dizer que todo o povo vai poder entrar, todo o povo vai ter acesso, são 12 portas, todas as tribos vão ter acesso, a cidade é quadrangular, ou seja, não tem maior, não tem menor, seu comprimento é perfeito, versículo 16, sobre cada porta tem pérolas, porque é a representação da palavra preciosa de Deus. Oh, meu Deus! Na cidade, versículo 22, não há necessidade de templo, não há necessidade de santuário, porque o santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Na cidade não tem templo, porque o templo é o meu Cordeiro. A cidade não precisa de sol, não precisa de lua para dar claridade, porque a glória de Deus é que ilumina a cidade e o Cordeiro é a sua lâmpada. Ah, meu Deus, já pensou nessa majestade? As nações vão andar diante da sua luz, os reis da terra vão lhe trazer glória, suas portas nunca mais se fecharão, nem de dia nem de noite. Nunca mais entrará nela coisa contaminada, nunca mais entrará abominação e mentira, somente os que estarão inscritos no livro da vida e do Cordeiro. Então me mostrou o rio de água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono e do Cordeiro. Há um rio que flui do trono e do Cordeiro. Acabou a sequidão, acabou o deserto. No meio da sua praça está a árvore da vida. Agora eu tenho acesso. Não tem mais anjo protegendo o caminho como tinha no Éden. Essa árvore produz 12 frutos, quer dizer que ela é completa. Nunca mais haverá nela maldição. Versículo 3. Então, versículo 5. Já não haverá noite. Já não haverá noite, já não haverá luz do sol, oh meu Deus, já não mais haverá luz de lanterna, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Já não haverá mais luz artificial, já não haverá mais necessidade de luz natural, porque quem brilhará sobre eles é o Senhor, quem brilhará sobre eles é o Senhor. E ele me disse assim, escreve essas palavras, elas são fiéis e verdadeiras. O Deus dos espíritos dos profetas, o Deus que levantou profetas na terra, o Deus que fez pessoas profetizarem na terra, ele enviou o seu anjo, oh meu Deus, para mostrar aos seus servos as coisas que vão acontecer. Eis que eu venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras desse livro. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras desse livro. Oh, eu tentei me prostrar aos pés do anjo, versículo 8, para adorá-lo. E ele disse, não faz isso, não me adora. Adora a Deus. Não fecha, não esconde as palavras desse livro, porque o tempo está próximo. Versículo 12, eis que eu venho sem demora. Comigo está o galardão que eu tenho para retribuir de acordo com as suas obras. Eu sou o alfa, eu sou o ômega.
Eu sou o primeiro, eu sou o princípio, eu sou o fim. Bem-aventurados que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, porque agora eles têm acesso à árvore da vida. Versículo 16, eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Oh, aquele que escutar e ouvir, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Versículo 20, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. E a congregação responde, amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Pai, o Senhor nos deu uma missão durante 100 dias. O Senhor me deu uma missão durante 100 dias. E a Ti eu entrego toda a glória. A Ti eu entrego todo o reconhecimento desses 100 dias. A Ti eu entrego toda a glória. A Ti eu entrego todo o reconhecimento. Não há glória humana comparável à Tua glória. Mergulhar na Tua palavra transforma as nossas vidas. Transforma a nossa história. Nos envolve com a Tua glória. Nos faz amantes da Tua palavra. E nos prepara. Porque o Senhor vem, o Senhor vem, o Senhor vem. Eu sei que nesses dias vidas foram transformadas. Eu sei que nesses dias vidas foram libertas. Eu sei que nesses dias vidas foram direcionadas por Deus. Senhor, nós entregamos a Ti esse propósito e Te agradecemos pelo alimento que o Senhor foi para conosco nesses 100 dias, pelas revelações profundas que o Senhor nos deu durante esses 100 dias. Meu Deus, que essa chama jamais se apague, que se levante uma geração que ama a Tua palavra, que se prepara na Tua palavra, que maneja bem a Tua palavra, pois Teu é o reino, Teu é o poder, Tu é a glória para sempre, dele, por ele e para ele. Amém, e amém, e amém, e amém. Oh, meu Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amanhã a gente se vê em 2 horários. 11 da manhã e 8 da noite. Só para adorar Jesus Cristo. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe.